Eu venho de uma família muito humilde de 7 irmãos. Quando eu tinha 15 anos, o meu pai faleceu e a minha mãe se viu sozinha para criar 7 filhos. E isso tornou ela muito ríspida, muito rígida. E eu nunca tive um bom relacionamento com a minha mãe. A gente vivia brigando, se desentendendo, mas enfim, eu tentava respeitar, conviver, mas eu não sei por que que nossa relação era tão difícil. E quando eu tinha 14 anos, uma amiga minha me apresentou um rapaz que morava na mesma rua, mas eu nunca tinha visto ele. Ele morava na mesma rua e essa minha amiga me apresentou a ele. Ele tinha 19 anos e eu tinha 14. A gente passou 2 anos namorando, bastante tempo. E esse tempo ele vivia insistindo pra gente ter algo a mais, se é que vocês me entendem. Mas eu não tinha coragem, eu era muito medrosa. E eu passei 2 anos com ele, namorando com ele só de beijinho. Mas quando eu fiz 16 anos, eu não aguentei a pressão. Eu acabei tendo minha primeira vez com ele. Assim, gente, de cara, eu engravidei logo. Nossa, foi um susto muito grande. Eu já não tinha um bom relacionamento com a minha mãe. E quando eu engravidei, ficou pior ainda, né? Nessa altura, meu pai já tinha falecido. Eu conheci ele com 14 anos, meu pai ainda estava vivo. E com 16 anos, meu pai já tinha falecido. Então, a minha mãe ficou mais desesperada ainda. Tipo, ai meu Deus, 7 filhos, uma filha grávida. Pensa no desespero, né? Só que ela não... ela não me expulsou de casa, ela não desistiu de mim. Só que a gente brigava tanto que eu acabei indo morar com meu namorado. E quando eu comecei a morar com ele, ele se mostrou uma pessoa totalmente diferente. Ele me humilhava, ele me traía, ele me batia, ele bebia muito, muito, muito. E as cachaçadas dele era o que piorava mais ainda a situação. E a minha mãe sabia de tudo, porque eu sempre recorria para ela e ela sempre estava disposta a me ajudar. E um dia, a minha mãe, ela chegou para mim e falou assim: olha, eu vou embora. Eu vou para outra cidade. Se você quiser vir comigo, seja bem-vinda. Você pode vir, eu vou lhe acolher. Agora, se você quiser ficar aqui, pode ficar aqui sofrendo o resto da sua vida com ele. Nossa, eu não pensei nem 2 vezes. Eu fui embora com a minha mãe e deixei ele para trás. E ele nem se importou, sabe? Naquela época não tinha esse meio de comunicação que a gente tem hoje. E ele não veio atrás de mim, também não sabia para onde a gente foi e pronto, ficou por isso mesmo. Eu deixei ele para trás e fui morar com a minha mãe. Minha filha nasceu e a minha mãe me ajudou muito, muito, muito mesmo. Passados 5 anos, eu conheci outro cara. Passados 5 anos, gente, minha filha já estava com 5 anos. Eu conheci outro cara que a minha irmã me apresentou. E assim, gente, eu tava tão carente. Eu queria ter a chance de viver um novo amor. Eu era nova, gente, eu tinha 21 anos, então eu queria aproveitar a minha vida, eu queria dar uma chance pra mim, sabe, pro amor. E assim, quando eu conheci ele, um cara tão bacana, bonito, gente, demais, simpático, engraçado, eu logo me apaixonei por ele, me apaixonei perdidamente. E mais uma vez, com minha facilidade de engravidar, de cara, engravidei dele. E nossa, minha mãe ficou muito, muito, muito chateada. A minha mãe falou um monte de coisa comigo, disse que eu tinha engravidado de outro homem, que ela não sabia quem era o pior, se era o outro que eu deixei pra trás ou se era esse. E a minha mãe não gostava dele de jeito nenhum, se tinha uma coisa ruim dele. E nossa, a gente voltou a brigar de novo. Só que dessa vez eu não saí da casa da minha mãe, não saí. E pronto, falei pra ele que tava grávida, ok. Só que, passado o tempo, eu descobri coisas dele. Nossa, meu pai do céu, que eu fiquei arrasada. Eu descobri que esse homem, ele era um sedutor de mulheres. Ele seduzia as mulheres e quando elas engravidavam, ele pulava fora. E nossa, me bateu um desespero tão grande quando eu soube disso. Só que depois, fuçando mais, eu descobri mais coisas ainda. Eu descobri que ele já tinha um filho de outro relacionamento, ok, eu também tinha uma filha, né? Só que ele não tinha me dito isso, ele sabia que eu tinha uma filha, só que eu não sabia que ele tinha um filho de outro relacionamento.
Ele tinha um filho de outro relacionamento e tava com outra mulher à espera também de um filho dele além de mim. Ele tava envolvido, gente, com 3 mulheres ao mesmo tempo. Olha só que loucura. Nossa, eu fiquei muito mal. Nossa, se arrependimento matasse, eu tinha morrido ali naquela mesma hora. Porque assim, eu não queria ter engravidado de novo. Eu já tinha uma filha, né? E infelizmente eu acabei engravidando dele de novo e tava naquela situação. Só que eu pensei, não, comigo vai ser diferente, esse homem não vai me deixar. Eu comecei a insistir pra gente morar junto. Comecei a insistir. Gente, eu não deixava aquele homem em paz. E, assim, ele acabou se juntando comigo. A gente alugou um cantinho e a gente foi morar junto. Ok. Passados uns meses, era muita tribulação, gente. Muita tribulação. Nossa, era horrível a convivência com aquele homem. E quando eu já tava no 4º mês de gestação, esse homem me deixou sozinha, largada, dentro de uma casa alugada. Eu não trabalhava, eu não tinha condição de pagar o aluguel daquela casa. Ele me deixou sozinha, largada, numa casa alugada. E foi morar na casa da mãe com outra besta. Outra besta, né? Porque outra mulher pra enganar. Gente, mais uma vez, tive que recorrer à minha mãe. E mais uma vez, a minha mãe, de braços abertos, me acudiu. E assim, gente, eu não conseguia me conformar. Eu não queria deixar ele em paz. Porque eu tava grávida dele, esperando um filho. E eu não queria criar mais um filho sozinha. Então eu comecei a insistir. Eu perturbava ele pra pagar pensão quando a criança nasceu, pra registrar. E nada dele se importar com o filho, nada. Até que um dia eu conversando com a minha mãe, e eu também pensei comigo mesma, eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Então eu decidi tomar vergonha e ir à luta para sustentar os meus filhos. Passado um tempo, eu conheci outro rapaz, um homem que de cara deixou bem claro as reais intenções dele. E assim, eu fui bem sincera com ele. Eu falei pra ele que tinha 2 filhos, contei toda a minha história. E ele falou assim, que tava gostando tanto de mim, que ele aceitava assumir a paternidade do meu filho. Então, gente, eu vendo o jeito dele, que ele tava disposto a assumir um filho que não era dele, gente. Sabe, na hora, eu aceitei. Eu não considerava mais aquele homem como o pai do meu filho. Eu não queria que ele tivesse a paternidade do meu filho, porque ele era um péssimo exemplo pro meu filho. E eu aceitei. E esse rapaz, esse homem, ele assumiu a paternidade do meu filho. Eu passei a paternidade do meu filho pra ele, né? Então, gente, me doeu, assim, no começo, me doeu muito fazer isso. Eu ficava pensando, meu Deus, eu tô ficando louca? Como é que eu vou passar a paternidade do meu filho pra um homem que não é pai dele? Que, assim, eu não conhecia ele muito bem, mas ele deixou bem claro, ele me passou uma segurança tão grande, gente, tão grande, que eu confiei. E foi a melhor decisão da minha vida, gente, porque hoje o meu filho, ele é formado em administração, ele é músico. O meu filho, nossa, fez faculdade, meu maior orgulho, sabe? E, gente, eu contei tudo pro meu filho. Eu falei a verdade pro meu filho. Ele sabe de toda a história e ele entende perfeitamente. Meu filho, ele chega até a me agradecer por isso. E eu sei, gente, que eu fiz a melhor coisa da minha vida. Que eu fiz o certo. Porque se o meu filho tivesse sido criado com o exemplo daquele embuste, meu filho hoje, eu tenho certeza que meu filho hoje estaria que nem os outros filhos dele. Lá na roça, entendeu? Capinando, ok, não é vergonha, mas meu filho não estaria hoje formado, não teria hoje um diploma, meu filho não seria quem ele é hoje, estaria lá na roça com um monte de filhos, igual os filhos dele, entendeu? E quando eu fiz isso, eu passei a paternidade para o meu companheiro atual, nosso embuste ficou revoltado, gente. Ele nunca deu atenção ao nosso filho, nunca. E quando ele soube que eu passei a paternidade para outro cara, esse homem veio soltando fumaça na minha casa, falar um monte de coisa, perguntar por que eu tinha feito aquela loucura, por que eu fiz aquilo. E, gente, eu botei ele rapar fora, pianinho, sabe? Eu falei um monte de coisa pra ele, um monte de coisa. Falei tudo, que ele nunca deu atenção pro nosso filho, porque agora ele queria satisfação, entendeu? Se ele quisesse assumir mesmo ser pai de verdade, ele tinha feito isso antes de outro
assumir o lugar dele, ou um homem de verdade assumir o lugar dele, entendeu? E o meu filho hoje, ele tem contato com o embuste, porque eu contei pra ele a verdade, ele também não deixava, depois disso ficou me perturbando, também ficou querendo ver o filho. Então meu filho hoje tem contato com o embuste, né, o pai verdadeiro dele, né? Só que o meu filho não gosta dele. Hoje ele quer a atenção do meu filho, o embuste quer a atenção do meu filho, mas o meu filho não dá atenção pra ele. O meu filho não dá nenhuma ousadia pra ele. Dá pro homem que criou ele, porque pai de verdade é quem cria. É isso que meu filho fala. Então meu filho não gosta muito de ir lá visitar o pai, não faz questão. O pai quer a atenção dele, sempre procura, mas meu filho, olha, nem tchum, não tá nem aí pra ele. Algumas pessoas me julgaram, né? Mas eu tô bem, eu tô com o coração tranquilo, porque meu próprio filho diz que pai é quem cria, e eu fui criado por um homem de verdade, né? O homem que criou ele é realmente, pra mim, é o pai dele, não aquele embuste. Mas o que é que vocês acham? Vocês acham que eu agi certo? Que eu não deveria ter passado a paternidade do meu filho pra o homem que eu tô hoje? O que é que vocês acham disso? Eu, às vezes fico pensando nisso. Será que eu deveria ter feito isso mesmo, né? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Às vezes vem essas coisas na minha cabeça, né? Mas enfim, eu tô feliz, meu filho também tá feliz, e meu filho é o homem que ele é hoje, graças à criação que ele teve do homem de verdade que assumiu a sua paternidade. Então, amores, mais uma história real enviada por uma inscrita. E, gente, eu achei essa história muito interessante, né? Eu tive que pedir mais algumas informações pra ela em relação a essa história, né? Depois ela me mandou, eu consegui fazer uma junção aqui bem bacana. Espero que você tenha gostado da história, né? Espero que eu tenha contado, assim, deixado, né, a essência da história, contado direitinho, né? E deixa aqui nos comentários, gente, o que é que vocês acharam dessa história. Respondam ela. Será que ela agiu certo? Assim, gente, infelizmente hoje tá muito difícil, né, confiar nas pessoas. Nossa, meu pai do céu, é muito difícil. E a gente vê cada relato aí, né? E esse cara, assim, que ela, né, que assumiu a paternidade do filho dela, né? Realmente foi um homem de verdade, né? Ele foi um homem de verdade, pelo que ela diz. O filho foi bem criado, o filho é o que é, graças a ele, né? Porque se tivesse sido criado pelo o embuste, o outro lá, né? O filho não seria quem ele é hoje, né? Então deixe aqui nos comentários o que é que vocês acharam dessa história. Nossa, eu nunca tinha visto isso antes. Eu nunca tinha ouvido falar que uma mãe tirou a paternidade de um pai pra colocar pra outro. Vocês já ouviram falar nisso? Eu nunca ouvi falar, a primeira vez. Deixa aqui nos comentários. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram, deixa bastante like pra estar me ajudando, tá bom? Curta, comenta, compartilha. Se você for novo e caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, ativa o sinal de notificação na opção todos pra não perder nenhuma história. E não esquece, gente, de comentar, nem que seja um oi funny, pra engajar o nosso cantinho. Porque assim o YouTube sempre vai notificar você. Você nunca vai perder uma história minha, entendeu? Porque o YouTube vai entender que você, o algoritmo no caso, vai entender que você gosta do meu conteúdo, que você curte o meu conteúdo e vai estar sempre notificando você, tá bom? E o like também ajuda o algoritmo compartilhar, né, me ajudar na divulgação do nosso cantinho, e mais pessoas podem conhecer o nosso canal, mandar a história e eu tá trazendo aqui pra vocês, tá bom, gente? Porque nosso canal, ele sobrevive de histórias, então eu preciso de histórias, tá bom? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo no coração de vocês, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.